Como que você termina seus dias? Com aquela sensação de que deu tudo certo, que você fez tudo o que precisava fazer, ou com aquela sensação de que foi só mais um dia? Assista esse vídeo até o final que a gente tem uma dica muito importante para você. Mas antes de a gente dar a nossa dica, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda a gente a compartilhar mais desse conteúdo com outras pessoas também. Bom, antes da gente falar da nossa dica também, é muito comum, a gente vai contextualizar isso aqui, porque é muito comum que a gente, às vezes, chegue no fim do dia com aquela sensação de que foi só mais um dia, ou que a gente não deu conta de fazer tudo o que tinha pra fazer, ou de que nem vimos o dia passar e simplesmente ele acabou e aí a gente não fez realmente nada, né? Quanta gente não passa por isso? E a autocobrança, vamos deixar a autocobrança ali de lado e vamos pensar, você tá tendo disciplina nos seus dias? Como você tem se organizado ao longo desses dias? Porque eu acho que isso é o mais importante para a gente conseguir sentir que tá produzindo, da gente se organizar, né? Organizar os nossos dias, as nossas tarefas, o que a gente tem para fazer e o que a gente quer fazer também. E aí sim a gente conseguir chegar lá no final do dia e falar, poxa, de fato eu consegui fazer o que eu queria, ou não, né? Simplesmente esse dia foi só mais um dia mesmo e não consegui, né, terminar todo ali o meu checklist, minhas coisinhas para fazer. Sim, existem diversas técnicas de produtividade, enfim, a gente não vai entrar muito nisso aqui, mas na verdade a gente quer compartilhar com você algumas rotinas, algumas coisas que a gente tem feito, principalmente durante a quarentena aí do Covid, que estão funcionando pra gente e que talvez possam funcionar pra você também. Porque afinal tá todo mundo tendo que se adaptar de alguma forma para que a gente viva um pouco mais em paz, tanto com as nossas tarefas quanto com a gente mesmo. E se vocês já acompanham aqui o canal, vocês já sabem o quanto eu gosto de planejar as minhas coisas. E eu vi que ali durante a quarentena, esse planejamento do dia, né, de todos os dias ali por horário, eu não estava conseguindo me adaptar a essa nova rotina que eu estava tendo. Embora ela não tenha mudado tanto assim, né, a gente já falou também sobre isso. Mas uma das coisas que eu fiz foi organizar as minhas tarefas, e sem ter ali um comprometimento com um horário fixo, enraizado, que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar, que eu tenho que ter pressa para realizar as coisas que eu tenho para fazer. Então, já juntando ali com uma dica, a primeira coisa que eu fiz foi organizar as tarefas semanais que eu tinha para fazer. Ao invés de eu pensar no dia a dia, eu penso, poxa, o que eu tenho para fazer essa semana, né? Quais trabalhos eu tenho para entregar, o que eu tenho que fazer, até da minha vida pessoal, e vou listando tudo para depois ir para um segundo passo, que é organizar o meu dia a dia. Eu não sei, você tá fazendo algo desse tipo? É assim? Inclusive eu até compartilhei já com você esses dias algo que eu tava fazendo e que foi muito eficaz pra mim, porque eu tava vendo, eu tava exatamente com essa sensação de passar vários dias sem chegando no final e falando, meu Deus, o que eu fiz nesses dias todos, né? E às vezes eu fiz coisas que eu falava, mas são tão pequenas, eu demorei tantas horas assim pra fazer tudo isso. E aí o que eu fiz nessa última semana, inclusive mais intensamente, foi mapear tudo aquilo que eu tava fazendo e quanto tempo eu tava demorando em cada coisa. E só de eu fazer isso, eu fui percebendo quantas horas eu quero dedicar para um trabalho específico, quantas horas eu quero dedicar do meu dia para me conectar comigo mesma, para estudar, para estar com as pessoas que eu gosto, do meu convívio, enfim. Aí, quando eu fui mapeando o tempo que eu demorava para cada coisa, porque às vezes eu colocava uma atividade que eu achava que eu ia concluir em 3 horas e de repente ela durou 6. Então, já foi aí quase um dia inteiro. Não estava considerando coisas que estão ali no meu dia a dia. Por exemplo, encher a garrafinha de água no meio do dia, né? Querendo ou não, são pequenas coisas que a gente vai perdendo tempo, que a gente não vai vendo o tempo passando. E quando a gente chega no fim do dia, a gente acha que a gente deveria ter feito muito mais, porque a gente planejou muito mais, só que não fez tudo aquilo porque não deu tempo mesmo. Essa dica que você deu da gente contabilizar as horas, ela não me ajudou só a me organizar, mas também a reconhecer a quantidade de horas que eu tinha. Eu sei que parece estranho, mas eu estava até te explicando antes. Eu coloquei as horas que eu durmo, a quantidade de horas que eu trabalho, e aí eu falei, gente, tem muitas horas aí ainda, e eu não tô vendo onde eu tô
investindo, Cadê? né? Cadê essas horas que eu não vejo, né, passar? E aí eu fui notando, assim, alguns pequenos hábitos que eu tinha, que eu também não considerava na minha rotina e que eles exigem um certo tempo. Então, eu vou ter que parar para almoçar. É bom lembrar, né, que a gente precisa colocar ali um horário de almoço. E vou ter que lavar a louça, que era uma coisa que, né, não estava fazendo, talvez, ou estava deixando para Exato. depois, e aí depois eu usava mais tempo. Então, todos essas pequenas análises que eu fiz das horas, elas me ajudaram a organizar e a entender também quanto tempo eu levo para fazer cada coisa e parar de ter essa cobrança tão pesada em cima de mim, do poxa, mas você não fez metade do que você deveria ter feito. É óbvio, eu não estava considerando coisas que eram fundamentais para o meu dia, né? Então, se eu, por exemplo, quantas vezes você vai ao banheiro? Uma pessoa hidratada também é uma pessoa que vai muito ao banheiro. Sim. Então a gente precisa Exato. considerar isso, né? Mesmo que dali você passe pegar uma água, fazer um café, esse tempo, se você for, sei lá, 10 minutinhos, 5 minutinhos que você pare, 5 paradinhas ali já vai quase uma hora, né? Então ter isso em mente é muito bom pra gente se organizar, pra gente conseguir ter ideia de quanto tempo a gente gasta pra fazer as coisas e também pra sentir que, sim, estamos realizando as coisas, né? Existem horas do meu dia, eu só preciso encontrá-las. Sim, e dá pra gente colocar esses momentos, por exemplo, esses 10 minutinhos, que eu tiro pra tomar um café, pra pegar uma água, pra ir no banheiro. Eles são importantes e a gente pode colocar em momentos estratégicos do nosso dia. Claro que não, a gente não tem que entrar na pilha de ficar controlando até a hora que a gente vai no banheiro, né? A gente tem que sentir vontade e ir. Porém, você pode colocar essas pequenas estratégias no seu dia porque são pequenos respiros, né? A nossa mente, ela funciona por um certo período, por um momento. Então, às vezes, você tá ali tentando martelar em cima de alguma coisa que não tá saindo, o simples fato de você ir respirar, ir um pouco, né, no seu quintal, na sua varanda, na janela do seu quarto, enfim, tomar um café, tudo isso já pode ajudar a ter mais criatividade para voltar e fazer aquilo mais rápido. Então, perceber tudo isso, todas essas rotinas que você vai tendo, é fazer um mapeamento mesmo. Eu, antes, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha muito disso, de mapear tudo aquilo que a gente estava fazendo, só que na minha cabeça, aquilo era mais para fins de reportar aquilo que eu estava fazendo, né, para os meus chefes, enfim, do que para mim mesma. E hoje eu vejo, sendo a minha própria chefe, que isso faz toda a diferença, né? Porque daí eu tô entendendo como é que eu funciono. E tem semanas que eu vou estar num fluxo, tem semanas que eu vou estar no outro, e aí eu vou entendendo como é que eu funciono diante disso. E aí fica mais fácil criar estratégias para essas rotinas. Sim, você conseguir se organizar, né, frente a tudo isso é fundamental, até para criar uma rotina que seja condizente com o tempo, com o que você quer produzir, com o que você quer realizar. Que eu acho que entra numa outra dica, que é, depois de você ter tudo isso mapeado, até mesmo saber as suas tarefas, criar uma rotina para outro dia, né? A gente já gravou um vídeo falando sobre os potes das decisões aqui, que eu acho muito legal você ver depois desse vídeo, a gente deixa linkado, né, como sempre aqui no card, que a gente não sabe onde ele aparece, mas a gente toma muitas decisões ao longo do nosso dia. E a gente programar um dia antes o que a gente tem para fazer no outro dia vai ajudar que a gente foque naquilo que a gente quer fazer, que a gente não se desgaste e que a gente invista a nossa energia justamente naquilo que a gente se propôs a fazer. Então, que importa, né? Que realmente importa. Então, depois de você já saber as coisas que você tem para fazer, né? Quais são seus objetivos, quais são suas metas, saber o tempo que você demora, né? Construir ali uma coisa que seja condizente com tudo que você tá vivendo e tá passando, aí você consegue planejar um outro dia o que você quer realizar, o que você precisa entregar, o que é melhor você ter no começo do seu dia, né? Que você ainda tá com a energia total e deixando as coisas, né, mais fáceis, ou, né, que você não precisa investir tanto essa energia para o final do dia. Então, isso ajuda muito a gente a realizar, né, a trabalhar e a investir a nossa energia no que realmente precisa. E não só realizar, mas acho que para mim a maior diferença foi não cair na frustração de achar que eu deveria ter feito 1000 coisas e não tinha conseguido. Porque eu tinha colocado uma expectativa
muito alta, porque eu me cobro demais, então eu coloco a minha expectativa lá no alto, e aí chegava no fim da semana eu tava aqui. Tava, né, completamente diferente daquilo que eu tinha esperado, daquilo que eu tinha planejado fazer no começo da semana. Então vira um planejamento muito mais real, muito mais palpável e muito mais de acordo com a realidade que a gente tá vivendo. E aí eu acho que entra até um outro ponto que enquanto você tava falando eu fui pensando. Você pode estar pensando assim, mas eu vou tirar toda a minha liberdade se eu ficar fazendo isso, se eu ficar controlando tudo isso. Mas, na verdade, quando você se organiza, quando você traz esse mapeamento, na verdade, você adquire mais liberdade para colocar, para organizar as coisas de uma forma que você vai ter mais liberdade. Não sei se fez sentido isso, mas a gente às vezes fica refém da nossa liberdade, do nosso achismo do que é a liberdade, e a gente fala, não, eu não posso me organizar, porque senão eu vou tirar minha liberdade. Mas é exatamente quando você se organiza que você consegue criar esses momentos de mudança, de liberar uma coisa e bloquear um outro horário, fazer essas mudanças. Isso é liberdade, né? Porque senão a gente tá só ali na bagunça e apagando incêndio e no meio do olho do furacão. Isso é muito bom, até da gente ter essa noção do, olha, eu tenho coisas para fazer, isso não precisa ser sua obrigação, é uma forma de você se organizar e trazer mais disciplina e mais consistência para as coisas que você precisa fazer mesmo, né? Então, isso é uma coisa que, eu sempre criei rotinas absurdas. Juro, eu colocava 1 milhão de coisas para fazer em um dia ou em uma semana. E aí, sempre terminava frustrada porque não consegui fazer tudo que eu tinha planejado. Então, ter um planejamento real, né, que foi o que você disse, eu acho muito importante de frisar aqui, é fundamental pra gente não se frustrar, né? Não vamos colocar uma expectativa que seja muito absurda ou muito além do que a gente possa realizar, né? Então, ter isso mesmo em mente, eu acho que é muito importante. E também tomar cuidado pra não ser o refém da liberdade, que eu acho que é muito importante que você falou também. São duas coisas, parece que era pra mim a mensagem, assim, ó. Captei, tá? Eu captei, eu entendi. Papum! Não, porque é verdade, né? Às vezes a gente fala, não quero ter rotina. Poxa, mas a rotina nada mais é que pra organizar a gente. Eu ficava muito perdida, eu perdia muito mais tempo pensando no que eu tenho pra fazer depois do que usando o meu tempo mesmo pra fazer o que eu quero. Hoje, organizando tudo isso, eu tenho muito mais liberdade de movimentar a minha agenda, meus dias, minhas tarefas, do que antes, que eu perdia tempo perdida mesmo. Achando que tem liberdade, né? Tipo, não vou programar nada. Exato, mas é muito isso mesmo. E a gente não percebe isso enquanto a gente não cai nessa real, enquanto a gente não mapeia mesmo. E tá tudo bem, né? Eu acho que é sempre uma oportunidade aí de a gente mudar, de a gente melhorar. Enfim, não estamos falando que isso é o único jeito de se fazer as coisas, mas às vezes a gente fala, vamos criar uma rotina. Outra coisa também, que às vezes as pessoas, né, acabam se equivocando aí, pensando de um jeito que talvez não seja o jeito mais produtivo, que é você organizar a sua rotina pensando, por exemplo, que eu tenho uma rotina fixa, então todos os meus dias precisam ser igual àquilo. Não, você pode ter rotinas, né? Rotinas diferentes. E aí, conforme a sua semana, conforme o seu ânimo, conforme aquilo que é mais importante pra você, você ir organizando essas rotinas. É verdade, eu acho que isso é muito legal de falar. Os meus dias não são todos iguais. Sabe? Tem dias que eu prefiro fazer, por exemplo, colocar pra fazer um exercício de manhã. Tem dias que eu sei que eu vou dormir mais tarde, então no outro dia de manhã eu não quero acordar tão cedo. Eu acho que você se conhecer, e respeitar suas vontades dentro dessas rotinas é extremamente importante, né? Não se obrigar a fazer nada ali. Óbvio, nós temos as nossas tarefas, tem coisas que eu tenho que fazer por todos os dias. E tudo bem, sabe? É normal, todo mundo tem responsabilidade. Mas eu acho que você se conhecer e se entender é muito mais fácil de você montar ali um planejamento de como seguir, né, pra ir ter a consistência, do que tentar criar uma coisa que é irreal e que você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Porque tem isso também. Já tentei criar uma rotina, nossa, milagrosa que me falaram, ou mesmo... Não, isso daqui é o milagre mesmo, né? Acorda essa hora, faz isso, faz aquilo, nananã, e eu não conseguia me adaptar.
E eu falava, poxa, por que que eu não consigo me adaptar, sabe? É tão bom pra todo mundo, por que pra mim não é? Porque eu não tava ali, sabe? Não era a minha rotina, não tava me conhecendo, eu tava pegando a de outra pessoa. Então, analisar os seus hábitos, os seus gostos, isso é tudo muito importante pra você planejar, ter ali, né, o seu momento e conseguir criar essa organização, essa rotina que, sim, aí sim vai te ajudar bastante nos seus dias a dias, é ótimo, né? Exatamente. Bom, mas só pra gente não se estender muito, então, a gente espera que tenha feito sentido. Mas, amiga, me conta uma coisa. Você mudou alguma coisa nas suas rotinas, além desses planejamentos? Tem alguma rotina que você tá fazendo que tá sendo eficaz pra você? Pra gente dar algumas dicas, né? Sim. Olha, primeiro, eu comecei a aceitar que eu não vou conseguir acordar mais tão cedo quanto eu acordava antes. Então, o fato de eu não ir mais na academia de manhã, de eu não sair pra malhar, antes eu tava me cobrando muito de, poxa, eu acordo todos os dias às 6h30, por que que eu não tô mais acordando às 6h30? É porque eu não tô. Porque meu corpo quer descansar um pouco mais. Ponto. E ponto. Então, passei a acordar um pouco mais tarde. Isso foi uma das coisas que eu fiz, de aceitar isso também, né? De, tá, é o momento, sabe? E uma outra coisa que eu e o Rê, a gente tá trabalhando juntos. Então, todos os dias a gente tenta tirar ali uns 5 minutinhos pra tomar um café, pra conversar, pra observar a vista da varanda, mas pra dar mesmo essa desconectada de tudo. E você, como que está a sua Isso rotina? é muito bom, né? Bom, eu acho que eu tô com algumas rotinas. Eu fiquei pensando também, né? Eu achava que eu não tinha tantas rotinas assim, mas eu tô implementando rotinas, tô aproveitando pra fazer esses testes. Primeira coisa que eu coloquei como rotina é tomar o meu limãozinho com gengibre e cúrcuma pra isso eu cuidar da também minha tomo. saúde, que antes eu não fazia isso. E agora, quando eu não tomo, eu fico com peso na consciência. Eu falo, putz, mas não custava, era 5 minutos, sabe? Porque às vezes dá preguiça de pegar tudo, espremer o limão. Eu sei que parece um negócio muito idiota, mas dá preguiça. Eu Né? entendo. É uma tarefa a mais. E aí eu tô colocando isso como realmente uma rotina. Tô criando processos também, como eu falei, acho que essa coisa dos horários, pra mim, foi muito bom pra eu criar processos que antes eu não tinha e que minha agenda ficava uma bagunça mesmo. E aí eu tô conseguindo criar a rotina de estudar, que eu estudava em horários muito X, assim, muito, quando der eu estudo, e agora eu tô colocando, então eu quero estudar 3 horas por semana. Então, ok, eu estou estudando 3 horas por semana. Isso tá sendo muito bom pra mim, porque isso tá me mantendo num movimento de tá com a sensação de que eu tô crescendo de alguma forma dentro da quarentena. Não, isso é Então ótimo. isso tá sendo muito, muito bom. E jantares de fim de semana. A gente tá cozinhando muito, eu e meu namorado, a gente tá cozinhando muito. Então, tá sendo muito bom também. Isso é... Novos aprendizados. Eu tava pensando aqui, uma das coisas que eu parei de ter na minha rotina, mas que vou usar deste vídeo para me comprometer comigo mesma, com você e com quem estiver assistindo, é de voltar a ler durante esse isolamento. Porque antes eu tinha os meus hábitos de leitura e agora, como minha rotina mudou bastante, eu parei de ler e eu vi quanto eu tava sentindo falta disso e de meditar também, foi uma coisa que a gente conversou. Então, trago aqui meu comprometimento de que trarei isso de novo pra minha rotina, porque eu acho que é importante. A gente tava conversando antes, né, de começar o vídeo, o quanto muda mesmo, né? E a gente conseguir se encontrar ali, trazer coisas que sejam boas pra gente, vai ajudar a gente a se manter bem com a nossa saúde mental também, né? Super bem, não só o corpo, mas é importante. Bom, algumas dicas aí de rotinas que você pode estabelecer, porque às vezes a gente fica meio perdido mesmo, a gente não sabe o que implementar primeiro, o que colocar depois, né? O que é mais importante. Mas perceba, eu acho que o primeiro ponto, a primeira dica, acho que primordial aqui, faça esse mapeamento da onde tá indo o seu tempo, o que você tá fazendo com o tempo que você tá aí disponível, ou às vezes não tão disponível assim, mas será que realmente essas atividades são as mais importantes pra você nesse momento? Então... Ui, desculpa. Pode ir. E não se esqueça de deixar um tempo pra você, pra cuidar de você, pra você investir em você, seja lá qual for a atividade que você queira pôr nesse momento. Se é leitura, se é tomar um banho relaxante, se é fazer um curso novo. Eu acho que é importante a gente... fazer nada. Pra fazer nada, exatamente. Eu acho que é importante a gente ter um momento só nosso, né? Só pra gente
nessa fase mesmo, e em todas as fases da nossa vida, na verdade. Isso Né? é uma coisa Na que é vida pra inteira. tudo. Temos? Temos. Então, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de deixar aqui nos comentários se você tem uma rotina, se você gosta, se você concorda com o que a gente falou ou não. Lembrando que são sugestões que a gente sempre traz aqui, que a gente utilizou e que pra gente fizeram muito sentido. Então, a gente traz para que vocês testem e vejam se faz sentido pra vocês também.